Olá, Deus abençoe você, episódio 259. Lembrando que estamos vivendo o período dourado, checkpoint messiânico, Mateus 5, do 5 ao 7. 5, 6 e 7 nós leremos hoje, bastante coisa. E já adianto que o livro de Provérbios fica como tarefa para você. Provérbios 18, do 21 ao 24. Acabando aqui, você já lê o livro de Provérbios 18, com certeza vai ser a leitura complementar que vai fechar com chave de ouro a sua compreensão da Escritura. Lembrando que nós temos que ler o Antigo Testamento com o olhar voltado, o Novo Testamento, desculpa, com o olhar voltado para o Antigo, porque ele está cumprindo profecias do Antigo Testamento, entendeu? Algumas coisas aqui da vida de Jesus, de João Batista, como nós vimos ontem, já cumpre esperanças, promessas que foram feitas lá atrás no Antigo Testamento, em tempos muito remotos, e estão sendo cumpridas aqui no Evangelho, tá bom? Vamos ouvir com atenção a palavra. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Quero rezar por você e por tudo isso. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus e escribas, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, antes de teres pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração.
Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos seus membros a que teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a que teu corpo inteiro seja atirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher e a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Tendes ouvido o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém lhe ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de fazer boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens,
tampouco vosso Pai vos perdoará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente ao teu Pai, que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu corpo é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, teu corpo todo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei, e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram.
Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu ministério tão fecundo, pelas curas, pelas libertações, pelos ensinamentos, pelos discípulos, pelo início da igreja. Obrigado, Senhor. A tua encarnação é o início, Senhor, da salvação, do processo salvífico. Sim, de Maria, a sua encarnação, Senhor, que verdadeiramente trouxe luz, trouxe salvação ao nosso mundo. Ensina-nos a receber tão grande dom com gratidão e a, de fato, assumir a tua salvação na nossa história em cada dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, Mateus capítulo 5 é a maior parte da qual é conhecida como Sermão da Montanha. É uma das partes centrais do Evangelho, né? Ali Jesus age como o novo Moisés. Moisés subiu ao Monte Sinai e lá esteve com Deus, trouxe as tábuas da lei, os mandamentos e desceu para mostrar para o povo, para ensinar ao povo, né? Fazer aliança com o povo. E Jesus, sob aquela montanha, né? O Monte das Beatitudes, lá em Israel, tive a oportunidade de estar lá algumas vezes. Ele, como novo Moisés, novo legislador, como Deus e também o novo Moisés, vai plenificando a lei. Ele não nega a lei que foi dada a Moisés, mas ele leva à plenitude, ele conserta, ele desenvolve pontos falhos, né? E ali ele apresenta, né, a verdadeira felicidade. Bem-aventurado quer dizer feliz, né? Não se encontra em bens materiais, mas na humildade, na misericórdia. Ele está ensinando, na busca de justiça, na capacidade de viver segundo o princípio de Deus, os princípios de Deus, mesmo em meio à perseguição, né? O centro do Evangelho, dizem muitos estudiosos, é o Pai Nosso e são as bem-aventuranças. Então, esse ponto é muito especial, porque Jesus está revelando em que consiste a nova aliança e em que consiste obedecer a Deus de fato, né? Não é mais só usar tal roupa, purificar a mão, observar um rito externo, que foi importante, foi um pedagogo a lei antiga de Moisés, né, que preparou para o Cristo. Mas Jesus está dizendo, agora eu cheguei, agora mudou a figura, né? Eu sou o cumprimento da lei, e a lei agora ela começa dentro, não fora. Ela começa com o cumprimento da misericórdia, da verdade, do caráter de Deus. Vocês precisarão absorver o caráter de Deus, né? Jesus listou uma série de princípios para uma vida feliz ali, né? Pobres de espírito, ser humilde, reconhecer a dependência de Deus, o que leva à posse do reino dos céus, os que choram, né? Veja bem, naquela época e até hoje, quem é pobre, quem chora, não é visto como feliz, é visto como amaldiçoado. Mas Jesus está dizendo, se você está sofrendo aqui, confia em mim, eu vou te dar recompensa, eu vou te consolar e vou te dar, sobretudo, a vida eterna, né? Com a esperança de que a dor e a tristeza vão passar. Os mansos, né? São felizes, são aqueles que agradam a Deus, os pacientes, os tolerantes, os gentis, os que não são orgulhosos, receberão a terra como herança.
os que têm fome e sede de justiça, os que colocam em prática nos mandamentos, os misericordiosos vão encontrar misericórdia. Precisamos ser misericordiosos e bondosos com os outros. Jesus pediu, ordenou aqui a nova lei, né? É o cumprimento, a plenificação, o aperfeiçoamento da lei. Os puros de coração, né? Verão a Deus. É lutar contra a impureza, contra essa malícia, essa hipocrisia, né? Os pacíficos, né? Ser um promotor da paz, vão ser chamados filhos de Deus. Os que sofrem a perseguição por causa do reino vão receber uma grande recompensa no céu. Ainda no capítulo 5 ele falou que a gente é sal da terra e luz do mundo, né? Precisamos salgar, precisamos iluminar. Depois falou também sobre os juramentos, que não é para jurar, né? O nosso sim seja sim, o nosso não seja não, que passa disso, vem do maligno, não ficar com juramento, com conversa fiada, né? Depois ele falou sobre o divórcio também, em Mateus 5, do 31 ao 32, dizendo, né, que quem é casado, não é a igreja que ensina, é a palavra de Deus, você ouviu? Se a pessoa é casada e larga daquela pessoa para estar com uma outra, ela está em adultério, né? Por isso que ela não pode comungar, porque ela está em estado de pecado mortal. É um estado de pecado. Eu sei, às vezes não foi culpa da pessoa, tem muitas questões. Mas isso é uma lei de princípio divino. Foi Jesus quem ensinou. A gente não pode mudar, né? Simplesmente é o nosso bel prazer. Existe o processo de nulidade matrimonial para verificar quando o casamento não aconteceu no ato de ser contraído por a falta de alguma das propriedades essenciais. Mas é um processo que se abre na arquidiocese, se instaura um processo, se ouve ambas as partes para ver se de fato a nulidade aconteceu. Ou seja, para ver se o casamento não foi celebrado, porque se ele foi, ninguém pode anular, né? Agora, Mateus capítulo 6, parte ainda do Sermão da Montanha, né, de Jesus, é o cerne do ensinamento de Jesus. Ele ensina a praticar a justiça, né, com sinceridade, esmolas, boas obras. Todos nós temos que fazer da esmola, gente, ter boas obras. Isso não é coisa só de quem é muito cristão, todos. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, aqui também, né? As 7 petições do Pai Nosso, muito bem explicadas por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, são o cumprimento, o sumo do Evangelho. Está na Sermão das Bem-aventuranças e está, como eu disse, no Pai Nosso. Então é muito importante, né? Estudar, entender essas 7 petições. Jesus nos pediu para pedir isso, ele nos ensinou que a gente tem que pedir. Depois Jesus falou também do jejum, né, que tem que ser feito, mas de maneira discreta, não como um espetáculo para atrair a atenção dos outros. Depois do 19 ao 34, ainda no capítulo 6, Jesus falou sobre a importância da confiança na providência divina. Isso aqui é um remédio contra a ansiedade. Depender de Deus, né? Jesus usou a imagem das aves do céu, do lírio dos campos, que são cuidados por Deus. Depois ele pediu também o foco no reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo seria acrescentado. Viver o presente, né? O capítulo encerrou com isso, né? Viver o dia de hoje, porque amanhã vai ter as próprias preocupações. Você que está preocupado com o futuro excessivamente, olha o que Jesus está falando, viva hoje. Amanhã tem as suas próprias preocupações, não se preocupe com o amanhã, porque nele Deus já está, né? Então vamos para o capítulo 7. Jesus ensinou a importância de não julgar para não ser julgado. Olha, se você ficar julgando, vendo a trave no olho do outro e não vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu, você também vai ser julgado. Então Jesus está dizendo, corrija-se a si mesmo antes de corrigir os outros. Aprenda antes de ensinar. O ser humano tem uma mania de julgar, definir quem está no céu, quem está no inferno, um espírito de inquisição, né? Sabe? Deus não te estabeleceu para você definir quem vai para o céu ou vai para o inferno, não te estabeleceu para você ler, estudar e se tornar arrogante, né? Não é por aí. Jesus também ensinou para não dar o que é santo aos cães, né? Não jogar pérolas aos porcos, mas valorizar o que é do reino. Depois ele falou em Mateus 7, do 7 ao 11, eu amo essa passagem. Peça e vocês vão receber. Busque e vocês vão encontrar. Bata e a porta vai ser aberta. Ou seja, Deus quer nos dar, mas a gente precisa pedir, né? A gente precisa insistir na oração. Depois a regra de ouro de Mateus 7, 12, né? Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, fazei vocês mesmos a eles, né? Também é um princípio de empatia, de ação. Tratar os outros bem, né? Deus quer que nós sejamos gentis. Depois do 7 do 13 ao 14, a porta estreita, né? Que é o caminho para a salvação, não é a porta larga. Jesus ainda falou dos falsos profetas, a árvore que não dá fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem põe em prática a palavra do Senhor. E ele termina falando sobre a casa edificada na rocha, né? Gente, esses capítulos de 5 a 7 são o cerne de tudo que Jesus ensinou, o centro. Se você quer entender quem é Jesus, se você quer entender o que significa ser um discípulo de Jesus, olha, por favor, preste atenção nesse capítulo 5 a 7. Presta atenção e faça com exatidão, coloque isso em prática na sua vida, porque aqui está o centro de tudo aquilo que Jesus vem ensinar. O que Jesus espera de mim e de você está aqui, tá bom?
Lembrando que tem um livro de Provérbios para você ler, já acabando a bênção, você já leia, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Copia o link desse vídeo, manda para no mínimo aí para mais 2 pessoas, tá? Muito importante. Manda esse vídeo, copia o link, manda pelo menos para mais 2 pessoas, para mais pessoas virem rezar com a gente. Deus ilumine você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.